Se você aceitar o Bitcoin, você será soberano. Se você aceitar o Bitcoin, você vai mudar a relação de homem e mulher, de pai e filho, de governantes e governados. O Bitcoin é o primeiro ativo na história da humanidade que você leva com você pro caixão. Que ninguém, nem um juiz, nem um governante, nem um filho, nem a esposa consegue tomar de você. Isso significa que mudam as relações, muda o equilíbrio de poder. Quem sou eu? Eu fiquei mais conhecido como autor do livro que eu tô lhe oferecendo de graça, mas se você quiser comprar físico também existe. E evangelizo. Busco trazer as boas novas e educar as pessoas. Rodando o mundo, como eu tô vindo aqui, como eu fui na Flórida, como eu vou em vários estados do Brasil, fazendo inclusive essas atividades de meetup e workshop. O meetup é encontrar pessoas. Eu encontrei gente de 2011, 2012 que comprou Bitcoin por cêntimos, que me ensinou um monte de coisa. Teve gente me dando jogo, Sats, como é? Sats Polio, agora que tem o jogo em Portugal, pra ensinar crianças de 8, 9, 10 anos a usar Lightning, por exemplo. Eu conheci pessoas que eu mantinha relações e seguia durante mais de uma década e nunca tinha encontrado pessoalmente. E o workshop serve para as pessoas que fizeram treinamento batismo Bitcoin, Bitcoin Black Pill, que fizeram um treinamento online e tenham uma dificuldade, você sentar e fazer o setup com elas. O que significa isso? Você ser capaz de, fora da internet, gerar e assinar chaves offline. O Bitcoin funciona em um sistema de chaves. É como conta numerada da Suíça. Uma chave pública é como um endereço de e-mail. É a informação necessária para você mandar um e-mail, uma mensagem para aquele e-mail. O endereço do Bitcoin é a informação que você precisa para mandar dinheiro para aquele endereço. E a chave privada é a senha para acessar o dinheiro deste endereço. Eu ensino como as pessoas fazem isso fora da internet. E se elas quiserem, como assinam a private, nem mesmo a senha de movimentação e nunca para a internet, mas apenas uma transação assinada. A informação necessária para transmitir uma quantidade de dinheiro específica para um endereço específico. E através de qualquer meio de comunicação. Se você for autossoberano, a polícia brocando sua casa, sua esposa e seus filhos lhe amarrando, te colocando numa instituição mental, você indo pra cadeia durante 20 anos, se você conseguir manter o seu controle físico e mental, ninguém lhe toma um centavo. Esse ano, no Brasil é semanal os sequestros, mas aqui na Europa tiveram pelo menos 2 na França com amputação de dedo e 1 de bebê, não é isso? Eu sou a pessoa que tá colocando meus dedos aqui pra serem arrancados, que tá sendo colocado, eu tô colocando a minha vida em jogo pra ser sequestrado e torturado até a morte, e dos meus filhos, que eu não vou dar um centavo, eles vão morrer, pra que eu possa fazer com que você receba a verdade, que você receba essa boa nova. Jesus foi muito claro. Jesus disse: vocês serão perseguidos, presos e mortos em meu nome. Ele nunca disse roubados. A partir de hoje, se você for roubado por se recusar a financiar aborto, castração de criança e leis feministas, socialismo e tudo quanto é coisa imunda que esses corruptos fazem, foi culpa sua, porque você não me ouviu e não leu meu livro grátis. É isso que é. Meu papel é o papel de Isaías. Eu estou aqui buscando remanescentes. Eu não sei quem são as pessoas que são livres pela própria natureza. A maioria vai pro inferno. Eu não sei se você é um escravo pela própria natureza que vai pro inferno, ou se você, no seu coração, é livre e gostaria de ser salvo. Agora, se você gostaria de ser livre e salvo, eu tenho esse presente pra te dar. Mas ninguém pode dar a outra pessoa algo que ele não esteja pronto pra aceitar. Eu estou te dando a sua liberdade. Eu estou te dando uma arma que foi usada em todas as guerras relevantes nos últimos 5.000 anos, que é a criptografia. Todos os podcasts que você pesquisar de mim na internet, as mesmas frases eu digo para diferentes públicos e sempre tem 1 ou 2 ou 5 que aceitam no caminho, né? Eu espero que você aceite. Se você quiser aceitar esse presente, eu vou ficar muito honrado. Se você não quiser, também não tem problema nenhum, né? As coisas não precisam de você. Deus não precisa de você. O Bitcoin não precisa de você. Nós que precisamos de Deus, não é isso? Sentes que és um mensageiro de Satoshi? Satoshi é o pseudônimo, não é isso? O Bitcoin já é muito maior do que Satoshi. E para que fosse maior do que Satoshi, ele teve que sair de cena, não é isso? É verdade. A concepção sem pecado, né? Quantas pessoas no mundo renunciariam? Quanto é 1 milhão de Bitcoins vezes 100 mil euros? Renunciar a toda essa riqueza por mais de 15 anos. E mais do que isso, renunciar a toda honra e glória. É verdade. Ele não recebeu um aperto de mão. Era um cara que poderia receber Nobel de Economia ou da Paz, não é isso? Renunciou a tudo, não é isso? Toda honra, toda glória e toda riqueza. É verdade. Pra não estragar o que foi feito, né? É verdade. Como é que alguém consegue ter tanta riqueza no seu poder e não usufruir dela, não é? E endereços centenas de vezes menos seguros do que o seu, porque são antigos. Já existem diversas soluções, inclusive os endereços já avançaram 4 vezes, né? Pois, porque eu também acredito que a rede vai tentar proteger esses satoshis que estão lá. Ou não? Alguém vai fazer brute force para tentar proteger. Eu não sei, talvez. A gente vai saber se ele teve sucessores ou não. Na hora que os primeiros forem quebrados, se os sucessores existirem e tiverem controle das chaves, eles vão mover os Exatamente. remanescentes forem quebrados por nova tecnologia.
Isso vai provocar uma queda de valor do Bitcoin. O Bitcoin sempre vai variar mais do que os outros ativos. A gente estava conversando. O cara que se expõe em MSTR, ele tem o dobro do retorno de Bitcoin, porque MSTR é Bitcoin alavancado. É Bitcoin comprado não com capital próprio apenas, mas com também dívida, não é isso? Exatamente. Do mesmo jeito que o cara, quando compra um Nasdaq, ele tá comprando um SP500 alavancado. Você bota o Nasdaq SP500, tem um grau de alavancagem, não é isso? Ou não? Claro. Na hora que o cara compra Bitcoin, nos últimos anos, a correlação é mais ou menos 3 vezes o Nasdaq, que foi o melhor índice passivo internacional do nosso tempo de vida, não é isso? Sim, sim. Pois é. Por que quem comprou ouro ganhou da prata durante séculos seguidos? É o mesmo motivo do que quem comprar Bitcoin tende a ganhar de ouro nos próximos séculos e décadas que Bitcoin ainda existir, porque o Bitcoin é mais escasso do que o ouro. Ele é mais transportável, é mais divisível, é mais fungível, não é isso? É verdade. Mas lá está, isso é muito bem pensado, mas a questão que eu fico sempre a levantar é, para todas as pessoas, a maioria, ou melhor, não é para todas, mas a grande maioria das pessoas nem conhece bem a história do aparecimento do dinheiro. Portanto, temos que ir mesmo para a origem. E como é que nós conseguimos explicar às pessoas o que é o Bitcoin no fundo? Porque as pessoas associam o dinheiro a comprar coisas, e o dinheiro é apenas a troca de algo, de bens, é a troca de bens. A gente não precisa convencer a maioria. A gente não precisa convencer a maioria. A maioria vai pro céu ou pro inferno. A casa de meu pai é como o casamento do filho do rei, não é isso? Ou seja, deve ser livre-arbítrio. A maioria das pessoas em Portugal são poupadores ou devedores. Devem ser devedores, agora talvez. Inclusive devido a mentiras do Estado, de que você vai ter saúde pública, aí na hora que você precisa, tem 2 milhões de portugueses pagando seguro. Que você vai ter saúde pública, mas tem mais de 1 milhão de crianças, metade das crianças aqui praticamente pagando alguma forma de educação privada, não é isso? Ele dá várias mentiras, criando falsas expectativas. A nossa geração vai receber aposentadoria relevante nesse país? Não. Não é mentira? Não estão tirando seu dinheiro da segurança social? Tecnicamente ele não chega. Quem é o pai da mentira? A Fiat é uma mentira, como a gente estava conversando. A obra clássica da literatura alemã, é isso? Goethe, em Fausto, Mefistófeles, que é uma entidade satânica, ensina a fazer moeda fiduciária. Chega a escrever um papel de que o vale ouro, você pode gastar infinito ouro, muito mais do que você tem, obtendo riqueza infinita. É exatamente isso que os bancos centrais após 71 fazem. A diferença é que Mefistófeles ensinava o Fausto a pelo menos prometer uma coisa que existia, que tinha valor. Agora eles prometem um vale que não tem valor nenhum, que o valor é determinado pelo devedor. O governo português é deficitário ou superavitário? Ele é poupador ou devedor de euros? Se ele é um devedor de euros, presente e futuro, porque ele se compromete a dar coisas em euros no futuro, o interesse dele é que o euro se lasque, que vale cada vez menos. Mas toda corrupção advém da separação de controle e propriedade. Se você tem um bem, se você tem um título de dívida, que quem define o valor disso é o devedor e não o credor, a tendência é que isso não valha nada, não é isso? Mas por exemplo, tens toda a razão. A questão é como as pessoas não percebem, entendem o dinheiro e confiam nele. E aliás, nós tínhamos um político que dizia: a dívida não é para ser paga, é para ser gerida. Sim. Isto é uma boa maneira de pensar, porque já Keynes, quando idealizou este sistema, ele pensou da mesma forma, que nós poderíamos inflacionar, ou seja, dando liquidez aos Estados, e os Estados iriam pôr Quantos filhos Keynes tinha? Pois não sei. Órgão escritor não reproduz, não é isso? Só pensava em curto prazo, não é isso? Hein? O quê? Ele também, se calhar, e era um homem bonito, dizia-se para a época, não é? Ou pelo menos diziam que ele era um homem bonito, portanto, não sabia que ele não tinha tido filhos. Não é? O órgão escritor não reproduz, não é isso? É verdade. Mas teve muitos seguidores. Teve muitos seguidores que seguiram a mensagem dele. É isso. As universidades que são bancadas pelo governo, eles vão dizer algo que é contra ou a favor do interesse do governo? Claro. Foi o que a gente estava falando aqui. A religião civil é uma religião. O comunismo e a república são uma religião nesse país. Inclusive os santos, as catedrais dessa religião são as universidades, que só se fala ali o que os intelectuais orgânicos desenvolvem ideologias para manter as pessoas. A educação pública no mundo, ela segue o padrão da escola prussiana. A escola prussiana foi criada para fazer seus filhos avançarem sob fogo, o filho dos vassalos obedecerem gritos de nobres mandando eles morrer, não é isso? O interesse do governante, seja ele qual for, é que o filho do governado seja rico, independente, inteligente ou burro, pobre, dependente. Qual é o interesse dele? Exato. O filho do presidente, do primeiro-ministro de Portugal, quer que você possa ir embora na hora que você quiser? Que você tenha riqueza ou que você dependa dele e seja pobre? Eu acredito que eles gostariam de fazer o bem. A questão é que estão tão dentro disto que se calhar não conseguem. Rapaz, eu acho que o cara que faz o bem, ele pode no máximo ganhar uma eleição de conselho.
no nível de deputado pra cima, mesmo, acho que não tem nenhum inocente ali não, viu? Sim. Porque eles entendem que para chegar ali têm que jogar outro jogo. Lembra de Friedrich Hayek, talvez o único economista de verdade a ganhar o Nobel. Tem um capítulo no Caminho da Servidão, que é o livro mais popular dele, porque os piores sistematicamente ganham as eleições. E já tinha isso na Bíblia 2000 anos antes. Quem ganhou a eleição? Jesus ou Barrabás? Quem ganhou a eleição? O povo reclamou a quem? Ladrão, assassino, e eles continuam pedindo pelos ladrões assassinos até hoje, não é isso? É verdade. Quando falas do Estado, por exemplo, Hayek não é a favor, melhor, considera que o Estado mínimo, mas tu achas que tem que ser mesmo sem Estado? Durante uma fase da história da humanidade, o Estado Nacional foi necessário, fundamental, para que fizesse a acumulação de capital para grandes empreendimentos que não poderiam ser feitos de outra maneira. Há 200 anos atrás, não existia tecnologia de sociedades anônimas, por exemplo, não é isso? Não existiam mercados de capitais, isso não existia. Então, por que Portugal foi o pioneiro? Portugal tem o quê para ser pioneiro das grandes navegações? O que Portugal fez antes do que todos os outros países? Ele se tornou um Estado nacional antes de qualquer país da Europa, não é isso? Chegou um cara aqui, dizendo que recebeu uma ordem direta de Jesus Cristo e que ele conseguiria vitórias militares em nome para comprovar isso, e ele conseguiu. E o brasão de Portugal, cada castelo é um cerco que ele venceu, e cada escudo um rei muçulmano que ele matou em combate, não é isso? A história de Portugal, o brasão de Portugal é a história da fundação de Portugal por Jesus Cristo, por ordem direta de Jesus Cristo, a Dom Afonso Henriques, que levaria a palavra de Jesus a povos que vocês nem sequer conhecem. Ele fez isso no século XII, e os portugueses, eu não sei se profecia autorrealizável, né? O cara acreditar tanto em uma coisa que vai lá e acontece, mas eles acreditavam tão firmemente nisso que houveram igrejas portuguesas em Hiroshima, Nagasaki, Macau, Indonésia, não é isso? Índia, que a gente estava conversando, né? Eles cumpriram a profecia, não é isso? E esse é o motivo de muitas pessoas acreditarem que Portugal seria o quinto império do livro de Daniel. O partido político que o Mike Millions quer fundar, né? PQP, não é o quinto império, fazer Portugal ser o quinto império, não é isso? Rapaz, eu acho um negócio que Padre Antônio Vieira, vários grandes, teve revolta no Brasil, de morrer 40, 50 mil pessoas de sebastianismo, do cara dizer que o rei, que o imperador é o sucessor por ordem de Jesus no Brasil. Já ouviu falar em Canudos? Não. Uma revolta no meio do sertão que morreram tipo 100 mil pessoas, porque o cara dizia que não, que a república era satânica, que a ordem de Jesus ia seguir a família real. O quê? Oh. Não sei. Mas então, mas na tua visão, por exemplo, imagina, como é que tu resolverias esta situação? Por exemplo, eu não sou... Qual situação? Vou dar um exemplo. Imagina isto. Nós estamos aqui, Portugal, junto ao litoral, e tu dizes assim, podemos ter uma rede de transportes, se calhar os privados vão ter interesse em explorar essa situação, mas imagina no interior, em que vivem muito poucas pessoas, os privados provavelmente não teriam interesse em desenvolver lá uma rede de transportes. Se não houvesse Estado, como é que tu resolvias essa Se ninguém pagaria por isso, não é para existir, não é isso? Percebo, mas depois ficariam aquelas pessoas sem transporte? O primeiro livro da Bíblia afirma categoricamente, se você for lá no Gênesis, Deus cria o mundo, você lembra o primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, inclusive na primeira página da Bíblia já tem Fiat, né? Fiat Lux, seja feita a luz, não é isso? É Deus ordenando, não é isso? Que seja feita, né? Faça-se, não é isso? Não é Fiat, tem no primeiro dia, né? É isso. No primeiro livro da Bíblia, Deus cria Adão, cria Eva e deixa eles no paraíso, você lembra disso? Da história, sim. História, sim. Aí, o erro de Adão foi comer a maçã. Deus nunca ordenou a Eva que não comesse. O erro de Adão foi acreditar que Eva era igual a ele, não é isso? Ouviu a mulher e destruiu o cara, né? Ele foi lá, comeu a maçã, eles foram punidos com sua desobediência. E qual foi o anátema? Qual foi o preço? Para a mulher foi, o seu desejo será para seu marido que a governará, você vai sangrar e morrer, não é isso? Parir com dores e morrer. E para o homem foi, do suor do seu trabalho virá seu pão. Quem não aceitar a primeira página do primeiro livro da Bíblia, serve a quem, velho? Quem é o pai da mentira? Como é que chama um cara que quer viver do suor do trabalho de outros homens que não dele? Na minha época, quando eu era criança, se chamava de ladrão e vagabundo, na época de nossos avós e pais. Hoje em dia chama de socialista e comunista, não é isso? O problema não são os indianos e paquistaneses e Sri Lanka e Bangladesh, não. O problema é vocês darem dinheiro a eles. Se eles viessem pra cá pra trabalhar, alguém tava incomodado com isso, o indiano só quer ficar só 5 anos aqui, pegar o passaporte e cair fora, não é isso? Alguém se incomodaria deles virem aqui gerar riqueza ou fazer o trabalho que vocês não querem fazer e cair fora? Vocês só estão insatisfeitos que vocês estão dando dinheiro, eles viram vagabundos aqui, como eles nunca foram nem na terra deles, não é isso? Paquistão tem mais gente que o Brasil. Bangladesh produz quase o dobro de bebês que os Estados Unidos, não é isso? Vocês acham que isso vai parar de vir? Que eles vão parar de vir? O quê? Hein? Mas lá está. Mas eles vão parar de vir? Vai parar de vir? Vai parar de ter indiano de Bangladesh, de Paquistão? Hein? Claro. Mas repare, mas tu, por exemplo, sem Estado, como é que tu regulavas a entrada deles? Na sua família,
As suas relações sexuais, elas são reguladas por você e seus parceiros ou pelo Estado? Você escolhe livremente quem você tem relações sexuais? Dentro da minha casa sou eu que mando. Isso. E se o Estado mandar dar uma vacina que você não concorde no seu filho, ou fazer uma aula que você não concorde, você tem a liberdade de pegar seu filho e se picar desse país e levar outra regulação? Qual a regulação superior? É de o governo ou do pai e da mãe? O mandato divino? Hein? Você tem mais poder sobre seus filhos ou o Estado? No dia que o Estado tiver mais poder dos seus filhos que você não é mais pai. O nome é outro, não é isso? Uhum. Hein? Mas eu concordo com essa parte. Eu só penso no macro. Você tava conversando comigo que da sua geração, quase metade tinham caído fora. E quase 22% dizem, né, da população desse país são de imigrantes. Cada vez mais se vota com os pés, não é isso? Certo. Se calhar sempre foi assim. Se calhar sempre se votou assim. Mas imagina, como é que tu consegues resolver essas questões mais macro, não é? Qual questão macro? Não tem demanda, não é para existir transporte para esse lugar. Se ninguém tá disposto a pagar, é porque não tem demanda, não é para ter o serviço. É verdade. Mas por isso que eu faço a pergunta, que é a tua opinião. Mas, é correto ter 1 milhão de servidores públicos num país de 10 milhões de pessoas? Na minha opinião, não. Pra que adianta o governo português gastar uma fortuna, pagar uma mixaria aos médicos e forçar 2 milhões de portugueses a ter que pagar seguro de saúde? Sim, não é melhor acabar com essa merda, fazer um seguro obrigatório ou o sistema privado? Até porque eles têm. Os funcionários públicos têm. Não, com seu dinheiro. Com seu dinheiro. Ok? É verdade. Não, isso é. Mas, por exemplo, a nível mesmo de justiça, também era privada? Não aceitaria justiça no Estado? Um juiz produziria mais se ele fosse um delegatário público, com um notário, eu não sei, os cartórios aqui são tabeliões, não é isso? Sim. Ele recebe pela produtividade dele, não é isso? Mas no Brasil é assim. Os caras mais ricos legalmente no Brasil, que ganham milhões por mês, são tabeliões e notários. Ele que diz quem é você, de quem é o terreno e quem é seu pai e de quem você é filho, não é isso? Okay. Ele faz afirmativas que o juiz faz com muito menos burocracia do que o juiz faz em um processo, não é isso? Okay. Esses caras ganham milhões e não tiram um centavo do Estado. Uhum. O primeiro grau da justiça, em minha opinião, deveria ser todo não servidores públicos, deviam ser de delegatários. Inclusive, na história do Brasil, na história de Portugal, inclusive, a grande parte dos juízes, a grande parte dos policiais não recebiam um centavo. Não tem juiz de fora, porque o cara ficava preso lá esperando vir um juiz que não fosse de competência local, não é isso? Uhum. A Guarda Nacional que existiu quando nós éramos Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves, existia uma posição de juiz e de policial na Guarda Nacional que não eram remunerados com nada além da honra, não é isso? Certo. Mas você acha que você não gostaria de uma vez na semana tirar um dia, 3 dias seguidos por mês para julgar causas de sua qual é o nome do lugar onde você mora? Como é que chama o município aqui? Espinho. Não, como chama a cidade aqui? É a comuna, sei lá, como é que você chama aqui? Freguesia? A sua freguesia. Você acharia ruim julgar coisas de pessoas que você sabe que é um vagabundo, quem não é isso? Ok. Mesmo que você não quisesse essa responsabilidade só, pegava 3 ou 4 pessoas que tivessem mais instrução, mais idade, não é isso ou não? Ou seja, como se fosse um efeito de comunidade. A comunidade cigana não é assim que faz? Todas as comunidades que funcionam são aqui sim que fazem. Os evangélicos, os católicos de verdade, todas as religiões não são assim que fazem. Uhum. Isto para perdurar ao longo do tempo. Se você casa na igreja católica, onde não existe divórcio, e você vai procurar a justiça satânica, onde existe divórcio e leis feministas, você tá servindo a quem? Você tá quebrando um pacto que você fez com Deus, não é isso? Ok. É ou não é? Sim. Você busca, na hora de casar, você busca a regra de Deus. Aí depois você deu as costas à regra que era de Deus, não é isso? Ok. Ou não? Sim. Não, tá correto, a lógica tá correta. Vai lá, vai case com a islâmica e depois não procure o tribunal da Sharia pra você ver o que acontece. Por isso que Bangladesh produz mais bebês do que os Estados Unidos e o Paquistão tem mais gente do que o Brasil. Porque eles não violaram as leis naturais que fazem o homem ser homem e a mulher ser mulher. As leis aqui impedem o cara de ser homem. É proibido o mandato divino de você bater em seu filho. É proibido o mandato divino de você ter uma arma de fogo e se defender. Aqui é proibido você elevar a voz. Tipo assim, vocês estão num país, bicho, que tipo assim, as características de masculina foram destruídas e vocês tratam mulheres como homens. Você exige da mulher que trabalhe, que compita com homem, que seja um homem no universo 25. Se não pesquisou, pesquise. Se você fizer a sua filha se comportar como homem, ela vai perder a qualidade de mulher. As ratas que foram forçadas a se comportar como ratos nunca mais entraram no cio e quando entraram, não mais tomaram conta dos filhotes. Vocês estão colapsando porque vocês tratam suas mulheres como homens, fazendo a mulher ganhar mais do que homem, normalmente, através de subsídio de dinheiro do governo, não é isso? Ok. E tu não achas que, por exemplo... Lá no Paquistão é assim? Não, é isso lá em Bangladesh a mulher recebe mais do que o homem? Mas é isso tem mais direitos do que o homem? Uma forma de... Só existe uma visão sustentável na história da humanidade. Quantas civilizações matriarcais você pode me citar? Me diga uma situação... A civilização começa com o patriarcado. Não existe acumulação nem propriedade privada sem o patriarcado. Não sou eu que digo, é Platão, que diz que o fim da propriedade e do egoísmo é quando tem a comunidade das mulheres, que você come a mulher que você quiser. Não tem lá na República Política?